Olá, meu nome é Daniele Rose, eu sou psicóloga, sou especialista em terapias contextuais pelo Instituto MIG-PSI da Espanha, tenho treinamento em terapia comportamental dialética pelo Behavior Tech dos Estados Unidos e tenho alguns outros cursos de especializações e de formações dentro das terapias contextuais. Hoje eu vou falar sobre a aceitação e o viver de acordo com os valores. Essa aula é para vocês conhecerem um pouco sobre como um pouquinho sobre o curso de especialização e o curso de formação de terapia de aceitação e compromisso do SEST. Então vamos lá. Eu coloquei essa frase para vocês porque eu acho que ela elucida bastante sobre esse tema que a gente vai falar, sobre a aceitação. Essa frase diz o seguinte, é um ditado popular que diz o seguinte: não podemos controlar o vento, podemos apenas ajustar as velas. Então, tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Tem coisas que, por mais que a gente não gostaria que fosse do jeito que é, ah, simplesmente tem coisas que são fatos, né? Que são externos à nossa vontade. E esse conceito que a gente trabalha na ACT de aceitação, ele tem muito a ver com isso, né? Com a gente não brigar com as coisas serem como são. A gente tem uma postura de abertura com pensamentos, com emoções, com as situações. E essa questão do ajustar as velas vai muito ao encontro também dessa segunda parte da nossa aula, que tem a ver com os valores, né? Dentro da ACT, a gente vai procurar constantemente fazer escolhas com base nos nossos valores. Eu coloquei a imagem aí da bibliografia utilizada, são 3 livros que eu utilizei para fazer essa aula. Esse primeiro livro, Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, ele é um livro do Steven Hayes, ele é um livro muito interessante que a gente pode utilizar inclusive com os pacientes, ele tem vários exercícios práticos e ele tem uma linguagem bem acessível. Esse segundo livro, o Learning Act, agora já tem a tradução em português, e o Terapia de Aceitação e Compromisso, que já tem a tradução em português, eu coloquei aqui o traduzido mesmo. Então, o que eu vou falar hoje com vocês? O que é e o que não é aceitação? Aceitação como uma alternativa à esquiva experiencial. Então, vou explicar um pouquinho qual a diferença entre aceitação e esquiva, como trabalhar a aceitação na ACT, né, que ferramentas que a gente usa, como a gente faz isso, o que são e o que não são valores, e como os valores podem ajudar a gente a criar um senso de significado e direção, e como ajudar o paciente a viver de acordo com seus valores. Primeiro, então, né, o que é e o que não é aceitação? Às vezes a gente tem essa palavra aceitação, às vezes ela gera um certo estranhamento, assim, né? A gente já fica pensando assim, mas aceitação tem um pouco a ver com se conformar, com uma coisa que eu não concordo, aí não sei se eu acho isso legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai aprender o que é aceitação é aprender o que não é, né? Pra gente já desconstruir um pouquinho, talvez, algum conceito que não esteja adequado com o que a gente trabalha na ACT, tá? Então, o que não é aceitação? Aceitação não é tolerar, não é resignar-se, não é suportar, não é ser passivo, ceder ou fracassar. O que seria então aceitação? É uma postura intencionalmente aberta, receptiva, flexível e não crítica da experiência, momento a momento. Então, na aceitação tem uma postura de disponibilidade. Na aceitação, a gente busca aceitar as experiências como elas são. Na imagem ali do lado tem uma coelhinha no meio com 2 monstrinhos segurando a mão, né? Num dos monstrinhos está a ansiedade, no outro monstrinho é a tristeza. E o que fala ali naquela imagem? Que quanto mais a gente, que a gente pode abrir mão de brigar, né, com aquelas emoções. E que a gente pode deixar passar
né, aquelas emoções, a gente não precisa se prender a elas, né. A gente não precisa querer que elas estejam ali, gostar delas, mas a gente também não precisa se prender a elas. Então essa imagem ela reflete um pouco sobre, essa postura aberta, receptiva, flexível da aceitação. Não é eu tentar afastar os meus pensamentos, afastar as minhas emoções, ficar brigando com eles ali na minha mente. Então essa última frase, né, que fala aceitar as experiências como elas são, ela traduz muito bem o que é a aceitação dentro da ACT. E aí vocês vejam, né, que não tem absolutamente nada a ver com, o tolerar, resignar, se suportar, ser passivo, né, não tem a ver com, esses conceitos que a gente pode erroneamente associar à aceitação. E no próximo slide, aceitação como uma alternativa à esquiva experiencial. Então, a esquiva experiencial, né, quando a gente, foge de sentir, quando a gente se afasta, né, quando a gente, tenta, afastar, suprimir os pensamentos e as emoções, isso gera uma rigidez, porque a gente fica preso, a gente fica brigando com isso. A gente acaba não agindo em direção ao que é importante aos nossos valores. A gente acaba agindo, para evitar sentir, para evitar pensar. A aceitação, diferente da esquiva experiencial, ela traz uma flexibilidade. Por quê? Mesmo na presença de pensamentos e de emoções desagradáveis, eu ainda assim posso escolher agir na direção do que eu quero. A fusão, então eu estar grudada, eu estar presa, né, abastece a esquiva e torna a aceitação difícil, se não impossível. Então, na arte, a gente trabalha muito a desfusão, a gente se descola dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a gente vai trabalhar com os nossos pensamentos, não necessariamente vão ser fatos, né? E aí, a gente também vê aqui no slide que a fusão, né? Então, eu estar fusionado, colado com as minhas experiências internas, cria a ilusão de que as experiências são o que elas dizem que são. Então, se eu tenho um pensamento que eu não vou conseguir, né, que eu estou muito ansiosa, eu não vou conseguir, não adianta nem tentar, é melhor eu já desistir. Se eu estou muito funcionada a isso, muito provavelmente eu vou começar a achar que as minhas experiências, elas realmente condizem com os fatos, condizem com a verdade. E as emoções, elas colocam a gente em movimento, então a ansiedade, a tristeza, a raiva, todas as emoções elas têm um porquê da gente sentir, elas têm uma função biológica. E quando a gente fica preso, né, fusionado aos pensamentos, às emoções, né, com muita esquiva experiencial, tentando fazer vários esforços para não sentir, para não pensar, a gente fica nesse caminho de rigidez. E quando a gente consegue observar todo este processo, não brigar com isso, né, aceitar o desconforto que faz parte, de sentir a dor, né, a gente começa a ter mais flexibilidade e aceitar, essas emoções, esses pensamentos, essas, experiências internas. E externas também, né, os fatos, as situações da vida. Nessa figura que tem aí, ela mostra, naquele redemoinho com muitas emoções, né, ansiedade, tristeza, raiva, frustração, culpa, e o bonequinho ele fala que ele não quer isso, né. E no outro lado tem um bonequinho, que ele nota que a ansiedade está ali, né, ele não queria que a ansiedade estivesse ali, ou não gosta que essas emoções estivessem ali, mas ele não vai brigar com isso. Então não é que tu vai começar a achar maravilhoso que tu tá sentindo emoções desagradáveis de sentir, não é isso, né, mas ele não vai brigar com aquelas emoções estarem ali, ok, a ansiedade está aqui, né. Então a ideia da aceitação como uma alternativa esquiva é a gente não ficar fusionado a esses pensamentos, grudado a esses pensamentos, essa ansiedade, ficar ou qualquer outra emoção, e não ficar sob o controle disso, né, mas conseguir se descolar e fazer as coisas na presença disso. E como que a gente trabalha a aceitação, na terapia de aceitação e compromisso?
naquela imagem, a gente tem, um dragão, sei lá se é dragão, se é que bichinho que é, mas um bichinho que, tem 3 cenas em que ele aparece, né. Então, na primeira cena, o menininho, ele tá olhando para aquele monstrinho. Então é como se a gente primeiro a gente percebesse, a gente conhecesse, a gente se desse conta, do que está acontecendo internamente dentro da gente. Que emoção que está aparecendo, que pensamento que está aparecendo. E aí eu permito, ele abre a porta para o monstrinho, eu permito que aquilo esteja ali. E eu vou acomodar aquilo, eu não vou brigar, tentar afastar, tentar empurrar, ficar brigando com a minha mente, mas por que que eu tô sentindo isso e que inferno tá sentindo isso? Então, essa sequência do menino com o monstrinho, ele ilustra o que a gente faz nas exposições, né, dentro da ACT, que é o segundo tópico ali que eu vou falar. Então, quando a gente trabalha a aceitação na arte, a gente pode trabalhar através de metáforas, né? Tem algumas metáforas que a gente costuma utilizar, como, por exemplo, a pessoa no buraco, o cabo de guerra com o monstro, soltar a corda, Joe e vagabundo. Vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Na arte, a gente usa a metáfora, por exemplo, da areia mofetiza. Eu sempre falo errado essa palavra, acho que eu falei certo. Que não sei se vocês já viram em desenho, em filme, ou já viram ao vivo, assim, né, que esse tipo de areia, quanto, mais tu te mexe, mais tu afunda. E a ideia seria muito parecido com a ideia de aceitação. Então, quanto mais a gente briga com aquilo, mais a gente está dentro, imerso dentro daqueles pensamentos, daquelas emoções, mais está preso ali, né, fusionado. E se a gente consegue, hã, abrir os braços, abrir as pernas como se fosse uma estrela, assim, sabe, e ficar paradinho, a gente não iria afundar naquela areia movediça, que espero que eu falei certo de novo. Então essa ideia da metáfora de não brigar com, aquela situação. A gente também pode falar da metáfora do cabo de guerra com o monstro. Então, essa metáfora, o Reis ele fala que foi uma paciente que deu para ele, na verdade, não foi ele que criou. Ele disse que uma paciente se deu conta que ela tinha um quadro de ansiedade muito grave, que a sensação que ela tinha é que ela estava brigando com um monstro e que ela acabava se machucando, machucando as mãos e ela ficava muito ferida e que ela se deu conta que ela poderia soltar aquela corda. Também nessa linha de não brigar com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando, com as situações. E o Joey Vagabundo é uma metáfora do Russ Harris. Se vocês colocarem no YouTube, vocês conseguem encontrar essa metáfora. Tem um vídeo com a voz do Russ Harris descrevendo todos os passos dela. Tem como vocês configurarem, inclusive, para aparecer no YouTube, ali direto no YouTube mesmo, a legenda em português, para vocês trabalharem com um paciente que não sabe inglês e que facilitaria, né, a compreensão. A ideia do Joey do vagabundo é muito semelhante a essa imagem, né, desse monstrinho. Então é um menino que está dando uma festa, e aí tem uma pessoa indesejada que tenta entrar na festa, e ele fica fazendo muitos esforços para que essa pessoa, que é o vagabundo, não entre na festa, né. Ele é fedido, chato, e aí o Joey acaba passando a festa inteira tentando fazer com que o vagabundo não entre na festa, ou seja, ele fica brigando com aquilo. Nessa analogia, né, da gente brigar com as nossas emoções, brigar com os nossos pensamentos. Eh, e aí uma hora ele se dá conta que não funciona, daí ele acaba deixando esse convidado indesejado entrar, e e aí ele para de brigar com isso. A gente pode, dentro da ACT, quem fizer o curso de especialização vai ver que, vocês vão aprender bastante sobre metáforas. A gente pode, usar preferencialmente metáforas que façam sentido com o paciente, né, então que a gente pode utilizar palavras que eles falaram ao longo, do da terapia, a gente pode usar, eh
Isso é uma coisa bem importante também, a gente tem que usar metáforas que façam sentido para a compreensão do paciente. Então, a gente, vive numa realidade, né, diferente da realidade americana ou da realidade, por exemplo, australiana do Russ Harris, né, o Stephen Hayes é americano e o Russ Harris, que é outro, autor que a gente acaba usando muito na ACT, ele é da Austrália. Então, a gente acaba pegando uma metáfora construída de uma realidade de outros países, não faz tanto sentido para a gente. Então, na ACT, a gente trabalha muito com as palavras que o paciente usa, com a possibilidade da compreensão do paciente, né. Então, se é uma pessoa que é muito literal, que tem muita dificuldade de abstração, a gente tem que usar metáforas mais simples, né. Recentemente eu usei uma metáfora que eu achei muito legal com uma paciente, que tinha a ver com o sol, que ela está num relacionamento, estável, e ela tinha a sensação, não lembro quais foram as palavras dela, mas que ela tinha uma sensação de que, ele era a vida dela. E ela falava muito isso: "Ele é minha vida, ele é minha vida", como se ele fosse o tudo, sabe. E aí, e as outras pessoas acabavam que tinham menos importância, ela foi se afastando de outras relações, e aí quando qualquer coisa abalava a relação dela com, o marido, ela ficava muito, muito instável e acabava tendo crises. Porque ele acabava sendo tudo. E daí eu fiz uma metáfora com ela que é como se ele fosse o sol dela, né, como se ele fosse quase quem rege o sistema solar dela e ela fosse um planetinha. E ela orbitasse em volta daquele sol e ela não fosse o próprio sol dela, né, e que a gente poderia tentar construir com que ela se tornasse o sol dela e ele fosse um planeta importante na vida dela e que tivessem outros planetas também importantes na vida dela. Então eu tentei trazer para a metáfora algumas ideias que ela trouxe, assim, de palavras, né, e coisas que a gente construiu juntas que faria sentido para ela e para a compreensão dela. E normalmente as metáforas, elas nos ajudam muito, porque elas ajudam a gente a não ficar fundido, né, fusionado ali com aquele pensamento, com aquela emoção, ela ajuda a desfusão. A gente consegue ver de fora, né. E aí no segundo ponto ali, ainda nesse mesmo slide, exposição, então seria o aprender a se abrir. A gente acaba, trabalhando muito na arte com vivências, né. Então o propósito não é, através dessas exposições, a gente fazer isso junto com o paciente, não é reduzir a ativação emocional, né, que o paciente ele vá diminuindo o que ele está sentindo. A ideia não é necessariamente isso, mas é que pode ser até que quando a gente, abre espaço para sentir, permita que aquilo esteja ali, acomode, pode ser que até a curto prazo ele sinta um certo conforto, mas normalmente logo que a gente faz essa experiência a emoção aumenta um pouquinho e depois que ela vai baixando, tá? Mas o propósito não é reduzir a ativação emocional. O propósito é que a gente consiga aprender a ficar na presença de experiências privadas e funcionar de forma mais livre, não ficar sob o controle disso, né? Conseguir ter uma postura flexível, baseada em valores. E esse exercício, hã, chama, no livro, de terapia de aceitação e compromisso, que eu coloquei na bibliografia, de exercício de procurando o senhor desconforto. Então a gente vai, assim como ali na imagem, tentar perceber e identificar no nosso corpo, né, alguma emoção, os pensamentos, né, a gente vai permitir que aquilo esteja ali, a gente vai acomodar aquele desconforto. A gente pode inclusive tentar, transformar aquele desconforto em algum objeto, né. Teve uma aluna do curso de especialização que ela trouxe um caso clínico que a paciente ela descrevia que ela tinha um nó na garganta. Então, quando a gente foi falar na supervisão de como que ela poderia trabalhar isso, né, na arte com, exposição, uma das formas, além de observar aquilo, né, o conhecer, né, que é aquele primeiro passo do monstrinho, permitir que aquilo estivesse ali e o acomodar, a gente poderia colocar aquela sensação em forma de objeto. Então, se isso fosse um objeto, que objeto seria? Como que ele seria? Que tamanho que ele teria? Que cor que ele teria? Então a gente começa a usar recursos para não ficar fusionado aquilo, enxergar aquilo como algo externo, né? Para que eu consiga ter mais flexibilidade psicológica para lidar com isso, não ficar sob o controle disso. Então, falamos um pouquinho até aqui sobre a aceitação e agora a gente vai entrar dentro dos conceitos de valores. Então agora a gente vai ver o que são e o que não são valores. Eu coloquei aí uma imagem para vocês, de um coelhinho que está num veleiro,
Eu sem saber os nomes das coisas, eu acho que isso é um veleiro, mas enfim, não sei. Eh, e e ele está sendo assoprado ali por aquelas nuvens pelos valores, né. E ali embaixo está dizendo que nunca é tarde demais, né, para a gente escolher, o curso da nossa vida, que a gente pode, eh, escolher os nossos valores e agir. Eh, Essa imagem, ela nos remete muito, né, à àquela primeira frase que eu coloquei no início, né, da aula, que fala que a gente não pode controlar os ventos, né, mas a gente pode ajustar as velas. E o ajustar nesse exemplo aqui, esse veleiro, seria ajustar de acordo com os valores. Então, o que que são valores dentro da arte? Valores, eles são livremente escolhidos. O que quer dizer isso? Às vezes a gente vai ter influência da família, influência da cultura, a gente pode até ter receio de ter valores que sejam diferentes dos valores que eu posso imaginar que meu psicólogo teria. Então, valores não têm a ver com os outros, tem a ver comigo. Eu que vou escolher os meus valores. Eles podem ser completamente diferentes do meu terapeuta, da minha família, da minha cultura. E os valores, eles vão estar em constante evolução. Então, eu não vou fazer um exercício com o meu paciente, ele vai ter aqueles valores o resto da vida. Ele pode ir mudando os valores dele ao longo do tempo. E os valores, eles trazem reforçadores intrínsecos. Então, quando o coelhinho está ali no veleiro e ele consegue agir e na direção dos valores, ele vai ter um reforçador intrínseco, ele vai sentir algo muito prazeroso de agir na direção do que é importante para ele. Valores ajudam a escolher entre alternativas e diferem de decisões e julgamentos. Tem um quem for fazer especialização vai aprender isso, mais. Quando vocês forem aprender, a usar a matriz, vocês vão aprender também, que é uma ferramenta que se usa muito na ACT, para construir os casos clínicos e abordar bastante, eh como que a gente pode se aproximar dos nossos valores, comportamentos nos aproximam e tal. Vocês também vão aprender um outro recurso que chama ponto de escolha, né. Então é como se o tempo inteiro a gente tivesse um ponto de escolha, né, que a gente pudesse escolher o que nos aproxima e o que nos afasta do que é importante para a gente. Então os valores, eles nos ajudam a isso, eles nos ajudam a balizar esse ponto de escolha, né. Eh, e valores diferem então de decisões e julgamentos. Então eles têm muito mais a ver, né, com, eh, essas direções que eu vou escolher. Os valores também, eles diferem de objetivos, né, eles referem-se à direção e não a fins concretos. Por exemplo, eu posso, acreditar que para mim seja um valor eu, perder peso. Perder peso não é um valor, perder peso é um objetivo. O que que pode estar por trás deste valor? E aí o paciente pode não saber, não sei. E a gente pode perguntar: "Isso está a serviço de quê? Por que que tu quer perder peso? O que você poderia fazer se isso fosse atingido? Então, se tu conseguisse perder peso, o que que tu conseguiria fazer? Ah, eu conseguiria, fazer mais exercício físico, eu conseguiria brincar mais com meu filho, eu conseguiria" então essas coisas que muito provavelmente vão estar mais relacionadas ao valor. Então eu gostaria o que que eu gostaria de fazer se aquilo fosse atingido, isso está a serviço de quê, tá? Então são perguntas boas para a gente fazer quando os pacientes ficam mais presos nos objetivos. Valores não são sentimentos, né, às vezes a gente tem a ideia de que se eu estou sentindo alguma coisa, né, então aquilo que vai balizar as minhas escolhas e muitas vezes a gente está sentindo coisas como, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade social, né, que ela tem, muita ansiedade de, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade. Eh Se o sentimento dela, ela considerar que é um valor, né, ela pode ficar muito mais presa na esquiva, né, e não acabar conseguindo ter flexibilidade psicológica de notar aquela emoção, notar aqueles pensamentos e ainda assim escolher apresentar o trabalho, porque aquilo aproxima ela da vida que ela quer ter. Então, em resumo, né, a linha amarelinha para vocês, valores são direções de vida escolhidas. Então, valores têm a ver com a gente escolher direções.
tem a ver com aquele olhem aquela imagem, essa imagem exemplifica muito bem, né, tem a ver com, onde aquelas nuvenzinhas estão soprando. E como os valores, eles podem ajudar a criar um senso de significado e direção. Esse livro, Em Busca de Sentido, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, ele é bem fininho. Ó. Esse livro é maravilhoso, todo mundo deveria ler esse livro. Esse livro conta a história do Viktor Frankl, da logoterapia. Ele era um médico judeu que viveu no Holocausto. E tem uma parte do livro que conta o seguinte, eh, que o Frankl, ele experimentou um senso de propósito e paz em um dos lugares de mais dor da história, né. E isso não quer dizer que ele não viveu dores, né. O que que aconteceu nessa cena que fala sobre isso, que eu queria trazer para vocês. Frankl era médico, né, e ele teve um episódio do livro que ele conta que ele teve a oportunidade de conseguir fugir. E aí um dos pacientes que ele cuidava, tipo num hospital improvisado, assim, eh, perguntou, né, se ele ia conseguir fugir, e aí ele ficou muito chateado, porque ele se deu conta que aquelas pessoas realmente precisavam dele. E aí ele teve a oportunidade de sair do campo de concentração e desistiu, continuou lá por causa do propósito dele de fazer a diferença naquele lugar que ele estava e realmente ajudar aquelas pessoas minimamente da forma como ele podia. E ele depois ele conta que depois ele teve uma sensação de paz, muito grande. Então, o que que é esse exemplo? Ele provavelmente estava imerso na dor, né, na dor de daquelas cenas que ele estava vivendo, dele também ser um prisioneiro, dele também estar privado de muitas e muitas coisas, mas ele encontrou um propósito. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, que a gente pode trabalhar com os pacientes, eu uso muito essa frase, é da Alice no País das Maravilhas, que todo mundo já deve ter assistido aí o desenho do Alice no País das Maravilhas. Tem uma hora que ela está perdida, e daí que o gato pergunta para ela para onde é que ela está indo, ela diz que ela não sabe. E daí ele fala: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, tem muito a ver com a ideia dos valores, né? E isso criar um senso para a gente de direção. Então, se eu não sei para onde estou indo, né, como é que isso vai me gerar propósito? Então, a importância na arte da gente ter a ideia da nossa direção, dos nossos valores, para que isso esteja relacionado com o nosso propósito. Então, um objetivo importante na arte é construir esse senso de direção na vida, que pode ser perdido na luta para acabar com o sofrimento. Então, às vezes, a gente está colocando toda a nossa energia, todo o nosso tempo para não sentir aquele desconforto. Ali naquela imagem dos coelhinhos, a gente vê ele carregando, né, a história da vida dele, né, e aí ele continua carregando a história da vida dele, e ele acha uma caixinha de ferramentas da arte, e aí ele segue na direção dos valores, né, e de comportamentos que aproximam ele da vida que ele quer ter. Na sequência, eh, a gente tem, como ajudar o paciente a viver de acordo com seus valores. Naquela imagem ali, tem uma moça, com os braços abertos, e aí tem uma pergunta ali, né, o que que importa para você, né, dentro do seu coração, né, o que que realmente importa para você, né, isso que nos remete a valores, né, que valores são o que a gente escolhe fazer, né, lembrem sempre dessa questão de valores como uma escolha, né, como uma escolha e como uma direção. E aí, eu trouxe para vocês 3 exercícios que vocês podem fazer com os pacientes para identificar valores. Esses 3 exercícios eu tirei desse livro, que eu coloquei ali na bibliografia para vocês, tá. Então eu vou, olhar aqui junto no livro, enquanto eu falo um pouquinho sobre cada um para vocês. Então o primeiro está na página 245. Então, o primeiro exercício, o que você quer na sua vida? O que você quer que a sua vida signifique, né? Então, um dos exercícios mais poderosos da ACT
e que traçam um horizonte. É chamado "O que você quer que sua vida signifique". Aí tem um diálogo que mostra, a relação do terapeuta e do cliente para realizar esse exercício. Na sequência, na página 250, tem uma planilha de avaliação dos valores. Nessa, planilha, vocês vão ter, uma explicação de como que a gente introduz esse exercício e vocês vão ter, áreas da vida, assim, né, por exemplo, relações familiares, casamento, relações íntimas, parentalidade, amizades, vida social, carreira, emprego, educação, treinamento, crescimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade, vida em comunidade, autocuidado, sustentabilidade, ambiente, arte, estética. E aí a gente vai ter várias áreas da vida e a gente vai descrever um pouquinho dentro de cada área como que a gente gostaria de viver aquela área da vida, como que a gente gostaria de ser em relação a isso, qualidades que a gente gostaria de ter em relação àquilo, tá? No terceiro exercício, na página 255, a gente vai ter essas mesmas áreas da vida, né? Por exemplo, família, casamento, relações íntimas, amizades, vida social, e a gente vai fazer algumas avaliações. A gente vai avaliar qual que é a importância atual disso, eh, como que está a minha satisfação em relação a isso. A gente vai fazer várias mensurações, porque através dessas mensurações eu vou conseguir identificar o que eu preciso trabalhar com mais afinco, tá? Então, esses dois exercícios de baixo, tanto a planilha de avaliação dos valores quanto o questionário de vida valorizada, a gente pode imprimir, né, a página do livro, entregar para o paciente e trabalhar isso junto com ele quando a gente for atender presencial. E se a gente atender online, a gente pode digitalizar isso no Word, fazer de uma forma que para a gente faça sentido, compartilhar com ele. É bem importante que esses exercícios eles também tenham, né, essa parte escrita, para que eles também possam consultar, para que eles também possam se experienciar escrevendo, tá? Eh, Esse primeiro exercício, que é o que você quer que a sua vida signifique, ele não é um exercício que a gente vai construir com o paciente algo, necessariamente algo escrito, tá? Pode ser que a gente construa, pode ser que não. Qual que é a ideia? Esse exercício é a ideia que a gente desenvolva com o paciente uma experiência que ele consiga se imaginar no final da vida dele, no velório dele, e que ele consiga se conectar como que ele gostaria que a vida dele tivesse sido, o que que ele gostaria que as pessoas estivessem falando sobre ele. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia de como que é, tá? O terapeuta. Se você estiver disposto, eu gostaria que fizéssemos um exercício que pode ter alguns resultados muito interessantes e surpreendentes, ou que pode simplesmente ajudá-lo a entrar em contato com alguma coisa que você já sabe há muito tempo. Vamos apenas ver o que acontece. Daí o paciente fala que está disposto. Eu chamo esse exercício de "o que você quer que sua vida signifique". Quero que você feche os olhos e relaxe por alguns minutos e afaste da sua mente todas as coisas de que temos falado. Então, a gente pode fazer mais ou menos isso por uns 2 a 3 minutos, ficar numa posição, notar os pensamentos, as emoções, soltar, não se prender a nada, ancorar a atenção no agora, como na respiração. Agora quero que imagine que por algum capricho do destino você morreu, mas conseguiu assistir ao seu funeral em espírito. Você está observando e ouvindo o tributo feito pela sua esposa, seus filhos, seus amigos, as pessoas com que você trabalhava. Então aqui a gente usa exemplos condizentes com a realidade do paciente, né? Se é casado ou não, se tem filhos ou não, se pretende ter filhos, né? A gente coloca coisas que conectariam ele com a vivência dele. Imagine apenas que você esteja nessa situação e coloque-se na sala emocionalmente. Agora quero que visualize como gostaria que essas pessoas que fizeram parte da sua vida se lembrem de você. O que gostaria que sua esposa dissesse sobre você como marido? Faça dizer isso. Realmente seja corajoso aqui.
Então a gente vai imaginar aquela pessoa mais especial para a gente, dizendo coisas que a gente gostaria que ela dissesse para a gente, né, em relação a como a gente foi, a como o que marcou, né, para ela. Deixe que ela diga exatamente o que você gostaria que ela dissesse. Agora, como gostaria que seus filhos recordassem de você como pai? Se pudesse fazer eles dizerem alguma coisa, o que seria? E com os amigos, né, a gente vai indo em relação às pessoas importantes da vida dele. Aí o cliente fala: "Isso é esquisito, tento imaginar estar morto, mas estar lá. Algumas vezes no passado eu já pensei sobre morrer de repente. Geralmente imagino o quanto todos ficariam abalados, o quanto seria difícil para a Debbie e as crianças." E aí ele vai mantendo um diálogo em relação a isso com o cliente, tá? Qual que é a ideia? Vou ler aqui só o último trecho, tá, desse diálogo. Em alguns contextos ou com alguns clientes, a utilização do exercício funeral ou lápide é talvez evocativo demais de questões relacionadas à mortalidade, o que não é o ponto aqui. Então, a gente não vai trabalhar esse exercício para trabalhar questões, né, específicas de mortalidade. A gente vai trabalhar para ativar na gente, então, como que a gente gostaria que fosse a nossa vida. Então, esse diálogo, né, ele tá nessa página que eu falei para vocês, na página 245, e aquelas planilhas para a gente trabalhar os valores na página 250 e 255, tá? Tem aqui no finalzinho outros exemplos que a gente pode trabalhar, os valores e como que a gente gostaria de viver a nossa vida. Eu coloquei a música do Epitáfio, que é aquela música do Titãs. Eu acho particularmente muito interessante trabalhar com essa música, porque não sei se vocês estão com ela fresquinha aí na cabeça, mas a música seria o que estaria ali na lápide, né? O epitáfio é da pessoa. Então, eu queria ter amado mais. Tem várias coisas que a pessoa queria ter feito, né? E quando a gente se conecta a isso, assim, como é que seria pra gente, sei lá, escrever o epitáfio, o que que a gente gostaria que tivesse no epitáfio. Essas coisas nos remetem ao que realmente é importante. Eu coloquei também uma outra sugestão, que é o seriado 39. Esse seriado é um seriado que tem no Netflix, que fala sobre uma menina, adulta com 39 anos, que descobre um problema de saúde muito grave, que ela não vai ter muito tempo de vida. E aí o seriado todo é baseado em como que ela gostaria de viver o tempo que resta para ela, e faz muito uma retomada de como foi a vida dela. A ideia basicamente do seriado é a gente ter uma boa vida, e ter uma vida baseada no que realmente importa. É muito a ver com o que a gente trabalha dentro da terapia de aceitação e compromisso. Então, fazendo um resumo aí do nosso encontro, né, a gente falou então o que que é e o que que não é aceitação, eh, lembrando que é importante a gente trabalhar esses conceitos com o paciente também, porque, pode ser que quando a gente fale a palavra aceitação, ele tenha, uma ideia, errônea desse conceito, né, e aí acabe achando que pode ter a ver com aquelas coisas que a gente falou, como por exemplo, eh se resignar, né, ou coisas nesse sentido, que daí não é legal e pode dificultar a a entrega dele para os exercícios, a compreensão dele para o que realmente a gente precisa. A gente falou também da aceitação como uma alternativa à esquiva experiencial, né, que, eh, elas são bem contrárias, né, a esquiva experiencial é quando a gente fica numa rigidez, né, tentando fugir, se afastar das coisas desconfortáveis, de comportamentos que nos aproximam, né, a esquiva também tem a ver com isso, a gente se afastar de comportamentos que nos aproximam da vida que a gente quer, para não sentir aquele desconforto, e a aceitação tem a ver com flexibilidade. Então eu vou fazer as coisas, eu vou escolher a direção da minha vida, eu vou fazer escolhas, que têm a ver com os meus valores, mesmo na presença de emoções desconfortáveis, como por exemplo, estou, sentindo muito desconforto de apresentar o trabalho na faculdade e ainda assim vou apresentar, porque isso é importante para mim.
como trabalhar a aceitação na ACT. Então, vimos algumas coisas que a gente pode, utilizar, né, para trabalhar aceitação na ACT, como metáforas, trabalhar com exposições, né. Lembrando que as metáforas a gente vai procurar utilizar as palavras do paciente, o contexto que ele consegue compreender. Nesse início a gente pode utilizar algumas metáforas prontas. Tem até um livro, né, só sobre metáforas na arte. E exposições são essas práticas vivenciais. Sempre sugiro que você se experienciem primeiro com essas práticas e depois com os pacientes, para vocês se sentirem mais confortáveis, tá? O que são e o que não são valores, né? A gente falou sobre isso também. Então, valores têm a ver com direções de vida, né? Que a gente vai escolher. Valores não são objetivos, e quando a gente nota que os pacientes acabam, eh, trazendo, ao invés de valores, objetivos, a gente faz aquelas perguntinhas: "Isso está a serviço de quê? O que você poderia fazer se isso fosse atingido?", para a gente conseguir, voltar para a ideia dos valores, né. E como que a gente pode trabalhar na arte, né, os valores, então, como um senso de significado e direção. Então a gente pode trazer alguns exemplos, como o do Viktor Frankl, que eu falei para vocês, do gatinho da Alice, né. A gente pode, lembrar, né, o paciente do objetivo da arte, da gente construir um senso de direção na vida, né, que quando a gente está muito preso na luta para acabar com o sofrimento, a gente acaba não conseguindo se direcionar para o que realmente importa, e a ideia é criar essa vida com significado. Eh, eu trouxe para vocês, né, no final, uma forma então da gente ajudar o paciente a viver de acordo com seus valores. Então a gente vai construir com o paciente, algumas atividades para que ele consiga identificar esses valores. Então uma forma como a gente, falou hoje foi aquele exercício de se imaginar no nosso funeral, de fazer uma planilha de avaliação dos valores, do questionário da vida valorizada. Esses materiais que eu citei aqui, todos têm no livro de terapia de aceitação e compromisso, tá? Ao final ali dos slides, eu deixei o meu contato no Instagram e o meu e-mail para vocês, para quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Espero que tenha feito sentido para vocês, né, essa aula de aceitação e viver de acordo com os valores. E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.